Olá a todos. Hoje nós temos encontro aqui mais uma vez, uma webinar da Hospitalar Hub em parceria com a QGA e vamos discutir um tema aí que é de grande importância para a saúde e cada vez mais tem ganhado mais visibilidade. Então, hoje nosso tema é qualidade que gera valor, da acreditação ao resultado sustentável. Então, desejo boas-vindas a vocês, espero que esse nosso momento seja muito rico aí, de grande aprendizado para todos. Logo, logo eu vou apresentar nossas convidadas, eu tenho certeza que vocês irão aprender muito hoje com elas. E só para trazer aqui uma reflexão, quando a gente fala, né, em qualidade que gera valor, nós não estamos falando apenas de cumprir requisitos ou de alcançar uma certificação. Quando nós falávamos lá de qualidade no passado, né, lá em muitos anos atrás, a qualidade era basicamente isso, né? Era um apoio para requisitos, para normativas, para as questões legislatórias. E o que nós temos visto, né? Essa transição da qualidade, ela aconteceu de forma muito rápida. Então, hoje, quando a gente fala de qualidade em saúde, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de melhores decisões, de redução de desperdício, de mais segurança, né, de trabalhar uma cultura de segurança consolidada na instituição, de resultados realmente sustentáveis para toda a organização. Então, a gente consegue fazer esse elo aí com a eficiência e também o quanto que se agrega de valor ao paciente todas essas ações aí conduzidas pela estrutura de qualidade. Então, a proposta dessa conversa, né, de hoje, e vocês irão gostar muito, nós vamos realmente sair desse olhar operacional da qualidade e a gente vai fazer esse link, né, da importância de todas as ações da qualidade, mas com o olhar de um papel estratégico, realmente que vai apoiar na sustentabilidade em tomadas de decisão aí adequada e assertiva. Então, eu tenho conosco hoje duas convidadas, assim, que nós aqui da QGA temos uma grande admiração. Então, nós temos a doutora Nayana Cunha, que é diretora executiva de governança clínica da AMIL. Vou pedir que ela se apresente agora. Doutora Nayana, por favor. Tudo bom, gente? Obrigada pelo convite, Viviane. É um prazer estar aqui dividindo a plenária aqui com a Josiane. Então, eu sou Nayana, sou médica de formação, né? Atuo na diretoria de governança clínica da AMIL, é onde está estruturada a área de qualidade e segurança do grupo, né? A gente tem a governança de 19 hospitais, além da rede assistencial de ambulatórios, home care e resgate. Então, esse é o escopo do nosso trabalho. Tem uma história aí de quase 14 anos na gestão em saúde, aí com passagem em outras operadoras, mas sempre com foco em qualidade e segurança. Muito obrigada, doutora Dayana. E temos também hoje conosco a Josiane Rangel, que é coordenadora de qualidade corporativa da Unimed Litoral. Josiane, por favor. Também agradeço, Viviane, o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Josiane, hoje eu estou como coordenadora corporativa na Unimed Litoral, sou enfermeira de formação, já trabalho há mais de 20 anos na área da saúde, e nos últimos anos sempre focada em gestão estratégica e olhando para a governança clínica e segurança do paciente, com desfechos mais sustentáveis, o que a gente pode agregar de valor alinhado à estratégia das empresas, construindo essa narrativa, né, e resultados consistentes dentro da área da saúde e entregando valor dentro da jornada dos pacientes que a gente cuida. Muito bom. Muito obrigada, viu, Josiane, pela sua participação. Então, olha, duas convidadas brilhantes. Eu já vou abrir nossa discussão trazendo já uma reflexão, até essa reflexão que eu trouxe na abertura. Como que hoje a gente enxerga essa qualidade além da conformidade, né? Então, eu queria até escutar de vocês, se na prática, né, no dia a dia de vocês, como vocês enxergam o papel da qualidade na sustentabilidade de toda a organização, na redução de riscos, numa melhor otimização de recursos e até também trazendo um impacto direto, né? Porque, ao meu ver, a qualidade impacta até mesmo nos desfechos aí e resultados assistenciais. Doutora Nayana, por favor, você poderia iniciar essa reflexão?
Eu acho, Viviane, é como você trouxe bem, né? Acho que a qualidade, ela passa só de cumprimento de requisitos de conformidades, né? Acho que a grande transformação, ela vem de colocar a qualidade dentro do foco estratégico da companhia, né? Hoje, dentro da rede que eu atuo, a gente colocou a qualidade está dentro do mapa estratégico, né? Ela entra como um direcionador, e ela é foco ali, e sendo bem implantada, né, com a cultura fortalecida, principalmente com o envolvimento ali da alta liderança, a gente realmente consegue fazer grandes transformações, né? Porque a qualidade acaba sendo ela ali entre o cuidado seguro, entre o desempenho organizacional, entre a redução de risco e desperdícios, né? Então, a qualidade é um pilar fundamental, né? Eu acho que cada dia mais a gente vai ter que trabalhar fortemente ali na redução da variabilidade do cuidado, né? Em virtude ali de todo esse desafio que a gente vem ali dentro das formações profissionais da área da saúde. Então, a qualidade vem com uma responsabilidade, né, muito grande. E dentro do foco estratégico, eu acredito que é o grande êxito, né, que as organizações venham a ter, para que a gente consiga ali trazer resultados ali sustentáveis com redução de desperdício e sustentabilidade para os negócios mesmo, né? Eu acho que complementando aqui a doutora Nayana, é trazer a qualidade para as decisões que vão orientar o negócio, conectado com a estratégia, como ela disse. E, inclusive, a gente conseguir fazer a priorização desses investimentos, a alocação de melhores recursos e as tomadas de decisão já alinhadas dentro desse planejamento. E aí, quando a gente vê a qualidade deixando de ser reativa e passando a ser intencional, quando a gente consegue olhar para ela de uma forma que nos traga informações para essa tomada de decisão, a gente consegue não só, né, quantificar, mas analisar criticamente e tomando as melhores decisões para os próximos passos, alocando esses investimentos de melhor forma, e a gente consegue, a médio e longo prazo, usando estratégia, resultados incríveis, com direcionamento mais assertivo e também com desfecho, que a gente olha para a saúde do paciente com esses melhores desfechos, mas para resultados sustentáveis dentro da empresa. Então, a gente consegue alinhar e realmente acho que a qualidade voltada para a estratégia faz toda a diferença dentro do negócio, onde a gente consegue mostrar para a sociedade, para o cliente, mas também para a instituição, para os colaboradores, para quem precisa acreditar nesse mecanismo, né, nesse funcionamento, como forma de engajar e alcançar próximos níveis e grandes passos dentro dessa estrutura organizacional que a gente tem na área da saúde. Bacana, isso é muito importante mesmo, né? Então, até puxando um gancho que a doutora Nayana trouxe, variabilidade do cuidado, né? Como é difícil reduzir variabilidade no cuidado, né? E muitas vezes a equipe até questiona a gente. Vocês falam que precisa ter um cuidado individualizado, mas vocês falam que a gente tem que reduzir variabilidade, né? E é esse o nosso desafio, né? Reduzir variabilidade dentro de fluxos específicos, mas dentro dessa variabilidade específica, por fluxo, por uma patologia, por uma comorbidade, por uma necessidade do paciente, a gente vai ter que enxergar aí as suas individualidades, né? Então, é muito complexo e a gente precisa fazer várias conexões e realmente integração de todo o sistema, né? Porque uma equipe só não é capaz de conseguir alcançar esse resultado, ou uma única instituição, né? Um único nível aí de atenção também não. E como a Josiane trouxe, essa interface, esse processo até de tomada de decisão, realmente, de ações voltadas para a qualidade que vão gerar valor, se inicia, de fato, na alta liderança, né? Então, porque realmente a qualidade hoje é estratégica. Então, nós falamos que a gente não consegue trabalhar qualidade e segurança quando a gente entende que é uma responsabilidade só da operação. E nem o inverso também é verdade, né? A gente não consegue trabalhar com só qualidade e segurança quando para na alta liderança e a gente não consegue fazer essa disseminação. Porque o foco é que a gente quer atingir o paciente. E aí eu vou só para a gente complementar aqui esse primeiro bloco, mais uma pergunta. Hoje, né, como que a gente consegue agregar valor para o nosso paciente, né? Melhorar sua jornada, melhorar sua experiência,
trazendo essa conexão, né, de qualidade, de desempenho. Hoje, como que a gente consegue, com essas conexões, atingir o nosso paciente? Posso começar? Acredito que trazer o paciente para o centro do cuidado é o que mais demonstra essa geração de valor para ele. A partir do momento que ele compreende essa estrutura do cuidado, participa das tomadas de decisão, interage e também se torna responsável por esse cuidado, esse resultado de valor agrega não só na experiência, como agrega no desfecho. Então, ele se torna responsável por essa participação, pelo resultado, colabora com a redução da variabilidade também, porque ele compreendendo ou o paciente ou o familiar, os acompanhantes, né, no caso, quando o paciente também não tem condição clínica ali de tomada de decisão, é importante que todos os participantes, todas essas figuras estejam comprometidas e compreendendo. E o profissional de saúde, dentro da nossa estrutura, a gente traz na estratégia o cuidado centrado, mas é importante que na ponta a gente veja isso vivo acontecendo, que a qualidade saia realmente da estratégia e se desdobre na ponta para que tudo isso seja vivo e aconteça de uma forma mais fluida e a gente consiga trazer esse reflexo de valor dentro da experiência dele no contexto do cuidado. Acho que um ponto, né, Viviane e Josiane, assim, que acho que a Viviane trouxe um pouco, né, assim, como é que a gente envolve, engaja todo mundo aí dentro da jornada de qualidade, seja colaborador, né, eu acho que a liderança, ela entra com um papel fundamental aí, a autoliderança, porque essa temática precisa estar sobre a mesa, né, para que a gente consiga desdobrar, porque qualidade é cultura, né, é fortalecimento de cultura, precisa ser percebido hoje, se a gente consegue fortalecer ali os elos de qualidade e segurança dentro de uma instituição, isso é valor percebido por paciente, é valor percebido por colaborador, porque ele trabalha dentro de uma mais segura, ele tem previsibilidade das ações, né? E acho que uma coisa que você trouxe muito ali na sua fala, Viviane, que a gente também precisa trazer ali o foco de humanização dentro desse cenário, né? Então, além de todos os protocolos que tem essa questão da individualidade do cuidado, mas a gente precisa padronizar práticas com protocolos clínicos, né? Que isso vai gerar, inclusive, a redução do desperdício, mas a gente vai ter que trazer ali um pilar de humanização muito forte dentro da assistência. Isso talvez seja ali um grande diferencial competitivo para as corporações nos próximos anos, tanto o pilar de qualidade fortalecido, como também a humanização em saúde, também eu acredito que vai ser um diferencial muito forte para a gente trabalhar nos próximos anos. Muito bom. Isso é muito importante, né? Eu acho que esse ainda é um desafio para todos nós, né? Que a gente consegue, eu acho que já avançamos muito, né? Mas que a gente consiga que esse espelho, né, de todas as práticas da qualidade chegue lá, diante do nosso cliente, para que ele se sinta confiante até no serviço prestado. Eu sempre falo, né, até estendendo um pouco aqui essa reflexão sobre a variabilidade, que quando a gente chega em uma instituição em que a gente tem um fluxo estruturado, nesse momento nós já nos sentimos mais seguros, né? Onde a equipe sabe para onde nos direcionar, qual fluxo nós iremos seguir, qual o primeiro atendimento que nós iremos fazer, detectado uma patologia, né? Quais são os exames, quais são os medicamentos. Então, eu acho que isso traz uma segurança tão grande, né, para a assistência, para a saúde, e é isso que o paciente começa a observar realmente. Ele sabe que ali onde ele está, aquele fluxo é seguro e ele também conheça o passo a passo que será feito ali durante o seu processo assistencial. Então, acho que já estamos avançando muito com isso, eu fico muito feliz que essa é uma questão, uma pauta assim, que eu gosto bastante, e inclusive, para isso a gente precisa ter uma estratégia bem desenhada, né, para a gente conseguir chegar nesse nível, né, realmente de agregar valor ao paciente, a gente precisa ter uma estratégia. E aí, até quando a gente avança para essa pauta de governança, e essa pauta, né, ela traz um ponto central. Então, quando eu falo dentro dessas estruturas formais, né, principalmente ali falando de uma estrutura de governança da qualidade,
Então, eu tenho comitês, eu tenho núcleos, eu tenho comissões, eu tenho dados, relatórios, times, que deveriam em si impactar em decisões estratégicas reais, né? Então, essa é a nossa discussão nas instituições, do quanto essas estruturas embasam, né, ou deveriam embasar decisões estratégicas. E, infelizmente, hoje a gente não tem visto a importância de toda essa estrutura como uma estrutura transformadora realmente que vai direcionar a estratégia. E aí eu queria escutar de vocês, hoje, né, até nas instituições aí, nas organizações que vocês atuam, como que essa governança da qualidade está estruturada? Posso começar aqui, né? Então, hoje a nossa governança da qualidade, né, dentro da Rede Total, que a gente está no âmbito corporativo, a gente tem uma estruturação de indicadores estratégicos que medem a nossa operação, são norteadores ali das decisões, né? Então, os indicadores, as métricas, elas precisam ser subsídios para a decisão. É claro, Viviane, que um ponto muito importante, que acho que é um reforço que a gente tem que fazer sempre, é assim, o fortalecimento de cultura de segurança, né? Então, quando a gente tem uma cultura fortalecida dentro da operação, a gente, após a operação, que cria uma cultura entre que a gente aprende com os erros, na busca da melhoria contínua, cultura não punitiva, né? Isso acaba fomentando para que a gente tenha uma estrutura de segurança mais forte, né, e que isso também tenha voz. Então, assim, eu acho que essa decisão da empresa de colocar a qualidade dentro do foco estratégico, eu acho que é o ponto fundamental, né? Isso precisa estar na mesa ali da alta liderança. Hoje, o nosso CEO da Rede Total Care, que é o braço assistencial da AMIL, pauta dele, ele compra, ele é um embaixador da qualidade dentro da empresa, então ele é o maior capitão dentro da estrutura, então eu acho que esse é o pilar fundamental, porque a partir do momento que a alta liderança entende a qualidade como foco estratégico, você começa a dar valor ao que a operação traz, então você começa a entender que a discussão de dentro de uma instituição, dentro de uma operação de unidade hospitalar, isso precisa transpor para que isso se desdobre em ações concretas dentro do sistêmico de uma instituição. E aí eu posso trazer alguns exemplos. Então, assim, a gente normalmente vem as oportunidades que a gente identifica dentro da assistência, dentre oportunidades assistenciais ou algum evento que tenha acontecido, a gente vem tentando trabalhar dentro de uma estrutura, de uma melhora dentro do sistema da rede Total Care como um todo, né? Então, hoje, as discussões de oportunidade de evento, a gente tem uma estrutura corporativa que apoia a operação nessa discussão também, isso traz ali insights diferentes, porque muitas vezes a operação na discussão ali da melhora da oportunidade, muitas vezes vai estar ali um pouco enviesada, né, porque está dentro da assistência, então a gente tenta fazer ali, a gente criou um comitê de governança gerencial ali para que a gente apoie a operação nessa discussão das melhorias, das oportunidades. Então, eu acho que é o desafio entre você colocar na mesa executiva e você entender que você precisa apoiar a operação fortemente para que essa qualidade, a cultura de segurança se fortaleça. E a gente tem apoio localmente para que a gente consiga gerar as transformações, porque muitas vezes a gente precisa ali, muitas vezes, de investimento corporativo para transformar ou dar uma condição mais adequada ali para as estruturas operacionais, para os hospitais que a gente tem. Então, acho que eu não vejo isso muito longe da gente trazer para a alta liderança, a empresa comprar isso, uma estratégia mesmo, tá, Viviane? Eu acho que esse talvez seja o ponto pilar inicial. Concordo bastante com a doutora Nayana em relação a isso. Realmente, acho que não existe a qualidade forte, se é sustentável, disseminada e podendo cumprir esse papel, né, de governança e também de segurança, se a estratégia da empresa, junto com a alta gestão, diretoria, não comprar isso como patrocinadora, e não só o patrocinador ali da declaração, né, mas como um usuário próximo e que traga isso para as pautas decisórias. Então, a priorização desde o planejamento estratégico
mas como que a gente desdobra isso dentro da operação de cada área, dentro da entrega de valor, o quanto que a gente consegue fazer isso ficar vivo dentro da área e que as pessoas conectem essa segurança, como bem exemplificado aqui também, que o colaborador precisa sentir em relação tanto às tratativas, a análise não punitiva, a ter a cultura da identificação do risco, da falha, a comunicação, mas o quanto a gente consegue também planejar para que essas falhas não se repitam, alocar recursos, direcionar investimentos. Então, com tudo isso, compondo aqui tudo que foi trazido, se a alta gestão não estiver próxima, utilizando as informações geradas como dados de comissões, relatórios direcionadores, priorizar dentro da estratégia da empresa, da definição de recursos, esses investimentos que são necessários para evitar as repetições das falhas ou as fragilidades dentro do processo, a chance é que isso se agrave, né? Então, o quanto que é importante a gente sair do mapa, sair da estratégia e fazer essa estratégia acontecer de forma viva no dia a dia e que isso seja monitorado periodicamente com as análises críticas e com as tomadas de decisões mais assertivas. Eu acho que eu vou fazer só um complemento, Viviane, a Josiane, que é um ponto, né? E a gente percebe muito como assim, a liderança utiliza, né, esses recursos todos que a estrutura de qualidade traz. Então, assim, você vê que tem gestores que utilizam fortemente o núcleo de segurança, as comissões, as análises de evento. Eu brinco que são ali os guardiões da qualidade, tem ali, entra como um diferencial da liderança. E a gente enxerga profissionais que conseguem utilizar isso de uma forma muito positiva, né? E normalmente são os hospitais que têm os melhores resultados e onde a gente tem ali uma transformação institucional mais forte, né? Não, que bacana, né? E até trazendo um olhar, né, que eu atuo também como especialista da metodologia Quimmento, e dentro da metodologia tem um ponto especificamente onde a gente trabalha a responsabilização pela qualidade, entendendo que se as ações voltadas à qualidade e segurança realmente não forem estratégicas, o quanto que a gente realmente vai conseguir evoluir e transformar isso em uma cultura, né, sólida, em um resultado realmente sustentável. E a gente sempre discute isso muito nas instituições e faz esse link. É muito engraçado que em muitas passagens nossas nas instituições, na nossa conversa com a alta liderança e nas avaliações da operação, nós nem precisaríamos ir até realmente o setor de qualidade. E eu acho que esse é realmente o mundo ideal, né? E por que não? Porque a qualidade, ela vai estar direcionada tanto na estratégia, onde a alta liderança vai trazer todas as ações desenhadas, e a gente vai enxergar isso com a média liderança, com a operação, de tudo, né, de todas as ações que foram desdobradas. Então, até como vocês trouxeram aí, esse realmente é o nosso ponto, né, onde a gente quer chegar, quando essa estrutura, ela realmente é capilarizada. Desde a estrutura macro, né, uma estrutura corporativa, uma estrutura de governança estratégica, até, de fato, como a gente consegue alcançar a operação. E, obviamente, né, para alcançar, né, todos esses níveis, a gente sempre, nós não vamos nos basear com dados também, né? Muitas vezes tem essa visão, né? Ah, mas a qualidade é só documental ou só dado. Então, até falando aqui dos indicadores, né, que são os indicadores que trazem nosso embasamento, né? É muito difícil a gente falar que algo está bom ou está ruim se a gente não tem um sistema de medição aí efetivo, né? E essa definição desse sistema de medição vem, sim, desde a estratégia, como que a gente vai acompanhar lá a cada unidade, né? Entrega de cada unidade. Então, eu acho que toda essa conexão é que realmente vai gerar resultado. E aí eu já aproveito até esse gancho sobre os indicadores e trago aqui para vocês, né? Realmente, que a gente tem um foco, né? As estruturas têm um foco de não trazer um monitoramento só por monitorar. Ah, eu vou medir ali, tenho 200 indicadores, mas que, na verdade, não me indicam nada. Mas
a reflexão é como que eu vou trabalhar esses indicadores, de fato, como instrumento de gestão, como um direcionador, né, para a minha tomada de decisão. E eu queria ouvir de vocês, né, de que forma vocês utilizam esses indicadores para apoiar, para embasar aí essas decisões estratégicas, mas também de conseguir sustentar ciclo de melhoria, de evitar retrabalho, de realmente manter uma solidez ali de todas as ações que foram trabalhadas. Hoje, como que esse desafio aí, né, realmente está na instituição de vocês? Esse link, né, de realmente indicadores que agregam, que vão realmente trazer um direcionamento aí para as instituições. Eu posso contar uma experiência que a gente vem transformando aí dos últimos anos. Fizemos uma revisão muito robusta do nosso planejamento estratégico. Dentro disso, alinhamos com o sistema de medição. E toda essa estrutura foi redesenhada, revisada, alinhada ao planejamento estratégico. Desde a definição das metas, tudo que ia ser trabalhado no próximo ciclo, ele foi alinhado à entrega de valor de cada unidade de negócio, e essa unidade de negócio trazendo os indicadores que refletem a sua operação, de forma tática, ali, o seu desenvolvimento, e conectados com um pilar estratégico de como seria feita a entrega de valor dentro da instituição. E essa conexão permitiu que a gente trouxesse reuniões de análise crítica muito mais assertivas, construindo junto com a instituição e junto também com os responsáveis, porque é importante que cada pessoa que está envolvida nessa estrutura compreenda a sua entrega de valor, mas o seu papel dentro dessa construção. Isso torna mais fluido e traz os resultados de maneira mais consistentes, mais direcionadas. E isso faz uma conexão direta com a pergunta que você trouxe também, que é olhar para o ciclo de melhoria e aprendizado. Então, desde esse primeiro desafio, a gente conseguiu reduzir significativamente o montante de indicadores que a gente tinha na empresa, sendo mais assertivo e trazendo esse monitoramento de uma maneira mais consistente também. E olhando para os ciclos de melhoria. Então, desde o início do projeto, a gente já sabia que ia começar com fases, né? Primeira, segunda e terceira fase. Estamos atualmente na segunda fase do projeto, mas a gente já consegue perceber essa mudança significativa, não só na estratégia para esse acompanhamento, mas também na operação, que é o que sustenta a estratégia no dia a dia, né? E ver que os indicadores eles estão sendo construídos não só por números, mas para gerar decisões, para gerar aprendizado organizacional, para gerar, inclusive, ciclos de reflexões para o que mais pode ser feito, outros direcionamentos. Isso tem sido um ganho expressivo dentro da nossa gestão e dentro do nosso resultado também. Muito legal. A gente aqui, Viviane, a gente estruturou uma área, um núcleo de inteligência operacional, Command Center, que é uma área onde a gente consegue monitorar a nossa operação toda em tempo real. Então, nesse novo momento aqui da AMIL, a gente veio fortemente ali com dados como grande norteador estratégico, né? E não foi muito diferente na qualidade, né? Então, a gente fez muito parecido com a Josiane, então a gente revisitou ali todos os indicadores, então a gente não queria ter muitos, a gente queria ter poucos que fossem grandes direcionadores para que a gente conseguisse entender a nossa operação. E esses indicadores foram os grandes propulsores do desenho da estratégia que a gente tinha que traçar. Então, a gente tinha desafios claros na linha do controle de infecção, em linha de redução de alguns eventos relacionados a condições específicas. Então, isso foi norteador para o nosso direcionamento de treinamento de colaboradores, isso foi direcionador para a construção dos nossos projetos ali dentro de centro cirúrgico, né? Então, para a gente é uma cultura hoje dentro da rede Total Care da AMIL, né? O quão os indicadores, e aí nos mais diversos setores, são direcionadores do nosso projetos e programas de trabalho, né? Então, na qualidade, a gente conseguiu ser muito sábio, muito feliz, porque o que a gente desenhou no ano de 25, baseado nos resultados de 24, né? Foram resultados muito felizes, né? Onde a gente teve melhoras expressivas ali de 30% em indicadores que a gente tinha ali, projetos desenhados, como controle de infecção de
cirurgia limpa, redução de infecção de corrente sanguínea, né, redução de evento adverso grave. Então, tudo isso ali, a gente teve uma clareza muito grande, baseado em dados, do que a gente precisava atuar em cada nicho ali específico. Então, para a gente, indicador é um importante ali, e principalmente fazer com que a entenda o que é que isso representa, né, e ajudando ali a estruturar os projetos para que a gente consiga descer ali nos nossos 19 hospitais ali, com padrão ali de conformidade, de práticas, né, então é um desafio pelo tamanho, mas a gente entende que pelo tanto de informação que a gente consegue ter de uma forma tão rápida, né, isso nos proporciona ali a ter corrigir muito rápido a nossa operação. Então, eu acho que esse foi um grande diferencial aqui dentro desse momento que a gente vive hoje na rede total. Bacana, né? E falando até dessa, eu acho que vocês duas trouxeram pontos extremamente importantes, né? Do quanto realmente a gente precisa parar, olhar todos os nossos indicadores, né? Tudo que a gente monitora, para realmente saber o quanto está direcionando, né? Porque muitas vezes eu vejo, até como eu falei no início da pergunta, que a gente tem tantos indicadores e a gente tem uma operação, uma média gestão que fica perdida, né, frente a tantos indicadores. Até você tem que saber com o que esses indicadores conectam, né? Qual o motivo que eu estou mensurando esse indicador? E até trazendo uma experiência nossa aqui, dentro da QGA nós temos um programa, né, de validação de indicadores, né, que é um programa assim que eu sou uma grande fã, e aí que nós estamos percebendo, né, o quanto realmente a gente tem indicadores soltos, indicadores sem foco, indicadores sem ficha técnica nas instituições, indicadores onde eu tenho, às vezes, dentro de uma estrutura, cada gestor ou cada unidade tem uma base de dados completamente diferente, né, a forma de levantamento, e aí eu acho que é essa reflexão, né, o quanto que esses dados servem até para direcionar também, né, nossa estrutura ali, nosso sistema de qualidade dentro das instituições. Eu acho que isso é muito, eu acho que isso é até um risco, né, que a gente tem, né, quando a gente tem essa estrutura de medição sem estar bem consolidada, sem estar consistente dentro das instituições. Então, bacana o olhar de vocês e até esse link, né, que tanto a Unimed Litoral, a MIL, tem feito, né, dessa estrutura descer da estratégia, de fazer essa discussão de forma estratégica e como ela tem sido capilarizada. Eu acho que é fundamental para a gente realmente ter um resultado consolidado, né? Muito bom. Já que a gente acabou discutindo também sobre até riscos aí, quando a gente fala de qualidade, e eu acredito que vocês irão concordar comigo, né, que todo mundo escuta sobre gestão de riscos, né? Primeiro que essa gestão de riscos, ela é pouco valorizada, muitas vezes ela é direcionada só como uma contagem de incidentes ali de segurança que ocorre na operação, sendo que eu tenho uma gestão de riscos ali que é macro, né? Então eu tenho que fazer um monitoramento, o mapeamento e o direcionamento dos meus riscos estratégicos, dos meus riscos operacionais, dos meus riscos assistenciais, ou seja, vai muito além da operação. Então, muitas vezes eu vejo todo um processo de mapeamento de riscos consolidados na assistência e operação, mas eu não consigo enxergar meu risco jurídico, meu risco assistencial macro, meu risco comercial, meu risco de imagem, né, que hoje tem impactado tanto. E mesmo para aquele mapeamento dos riscos assistenciais, às vezes a gente só tem um volume gigantesco de eventos notificados, né, de incidentes notificados, e eu não tenho ação nenhuma, né, uma ação realmente que vá fazer uma transformação, que vai gerar uma melhoria nas instituições. Então, eu ficaria muito feliz se vocês trouxessem para a gente, né? Até porque eu tenho visto que esse, apesar de ser um desafio antigo, mas ainda é um desafio nas instituições. Então, hoje, como que vocês conseguem, né, fazer essa gestão integrada de riscos, desde os riscos organizacionais, operacionais e assistenciais, e como que essa gestão contribui, de fato, para a redução de eventos, para a redução de desperdício,
para uma estrutura, né, mais organizada. Então, como que vocês conseguem fazer se depara, né, da matriz de riscos lá para o resultado? Eu posso começar, Vânia? Eu acho que, como você falou, é um desafio, né? Eu acho que é um desafio atual, né? Porque a gente acaba muito ali trabalhando no incidente, né? No que está acontecendo ali. Então, a gente, como área de qualidade, né? A gente vem trabalhando aqui dentro da Total Care para a gente trabalhar ali fortemente na gestão de risco, porque a gente entende que é quando a gente vai mitigar, de fato, ali a ocorrência do evento, né? Então, enquanto a gente não encarar de uma forma muito estruturada, né? Com muito planejamento, com muita clareza, e é como você falou, né? Hoje em dia a gente tem riscos ali que a gente não tinha há anos atrás, né? Então, o risco de imagem, né? Para a gente recuperar ali a reputação de uma organização. Depois que o celular que se popularizou, a gente perdeu o controle, mídia social. Então, até que a gente consiga dizer que aquilo não foi daquela forma, a gente acabou a reputação de uma instituição. Pode destruir uma instituição, né, doutora? É impressionante que muitas vezes esses riscos são pormenorizados, né? Mas pode ter um impacto irremediável, né? E uma coisa que a gente vem trabalhando, além de toda a gestão de risco corporativo, de como a gente vem conectando ali as nossas ações para que a gente possa mitigar, a gente vem com um trabalho muito forte também de trazer consciência situacional para o nosso colaborador. Então, a gente está no nosso foco estratégico para que as pessoas entendam o risco que eles estão inseridos naquela operação, porque muitas vezes um comportamento, você não percebeu que aquele paciente tinha um nível de gravidade maior, ou você não teve cuidado ali, inclusive até com uma postagem dentro de um hospital. Isso entra no risco de imagem ou numa falta de previsibilidade ali que aquilo poderia se desenrolar para uma situação pior. Né? Então, eu acho é um desafio, concordo com você, a gente vem fortalecendo isso cada vez mais, né? Mas eu acho que tem ali uma oportunidade de trabalho muito grande ali para todas as instituições, né? Acredito que, como vocês bem trouxeram, riscos é um desafio em todos os lugares e cada dia mais cresce, principalmente com o advento da rede social e do telefone celular, por muitos motivos. Mas uma coisa que eu acredito muito é que se a gente trabalhar em nichos separados, essa conexão ela vai ficar muito distante da operação, muito distante do resultado. E o primeiro ponto talvez seja o fundamental a gente conseguir unir as pontas internas para dentro do que a gente está planejando, né? Então, olhar para a estratégia, para a qualidade e para o risco de maneira integrada, acho que é o primeiro ponto dessa organização. E aqui, por trabalhar de forma corporativa, junto também com certificações da ANS e tudo mais, a gente tem um olhar bem forte para a gestão de riscos corporativo, e esse risco corporativo ele foi integrado dentro do mapa de risco já estruturado, né? É um trabalho que vem sendo desenvolvido a muitas mãos, mas trazendo aqui como exemplo, é algo que a gente consegue hoje para determinadas classificações de riscos de evento, já identificar as associações. Então, eu tive um evento grave com um paciente, um evento moderado, a gente consegue associar os riscos estratégicos de imagem, financeiro, regulatório, que estão integrados dentro dessa estrutura. E aí a gente fala muito de olhar para o retrovisor também, né? A gente consegue muitas vezes reagir ao risco quando ele já aconteceu, mas trazendo para uma análise preventiva, acho que o principal olhar, não só vir da estratégia, mas a gente mapear esse processo e identificar o risco antecipadamente. Então, quando a gente consegue trazer o mapa de processo de maneira por jornada ou integrado, que diversas pontas, né, os clientes, fornecedores estejam ali de maneira ativa, é possível que a gente preveja os riscos mais estratégicos, mais catastróficos, mas também de maior recorrência dentro daquelas atividades e já consiga colocando barreiras para minimizar o impacto. Então, como eu falei no começo, eu acho que unir todas as pontas e trazer as equipes para dentro da estratégia, trazer os resultados junto com a autogestão para essa tomada de decisão é o que vai fortalecendo essa gestão de riscos e vai minimizando da gente olhar pelo retrovisor apenas, mas começar a agir de maneira antecipada para minimizar ou a ocorrência ou o impacto dele no nosso dia a dia. Muito bom.
E olha, Kim, eu até queria ouvir um pouquinho mais sobre a gestão de riscos de vocês, mas olha que interessante, até o que vocês trouxeram, né? Que a gente tem desde ali do que é risco organizacional, que são os riscos macro, né? Vocês até citaram alguns, e muitas vezes a gente não consegue enxergar que, por falta de um mapeamento consolidado, onde eu vejo o macro, isso segue impactando na organização. Muitas vezes eu pego o mapeamento de riscos ali de várias áreas, eu tenho o mesmo risco que se repete todas as vezes, todos os anos, por quê? Onde eu não identifiquei? Eu não consegui identificar que era um risco macro, né? Que era um risco que afeta a minha organização como um todo. E aí eu deixo de trabalhar ações de maior impacto e ações mais estratégicas. E aí, quando a gente vai para a operação, então, um cenário, e é o que vocês falam, é um desafio antigo, mas que segue sendo um desafio para a gente, né? Que a gente ainda não consegue enxergar como realmente uma ferramenta direcionadora, né? A gente até brinca, né? Quando a gente vai em uma instituição e a gente está lá com 20 profissionais conversando, que a gente aborda sobre o mapeamento de riscos, e alguém fala, eu preciso chamar a qualidade para falar para você. Nesse momento a gente já sabe, né, que não é uma ferramenta viva, né, que está sendo discutida e vivida ali no dia a dia por aqueles profissionais, né, pensando em mitigação, pensando em eliminação. Então, até aproveitando esse tema, que eu sei que é um tema de grande interesse, e agora saindo até desses riscos estratégicos, e indo realmente para riscos assistenciais e operacionais, de que modo vocês trabalham para envolver esses gestores, né, para utilizar essa ferramenta, né, no dia a dia, até para que ela seja uma ferramenta de gestão, um direcionador mesmo ali da operação, da assistência? Eu acho que a Josiane falou uma coisa muito interessante, Viviane, que é o ponto de o risco precisa sair do papel e as pessoas que estão dentro da operação precisam entender e enxergar o risco. Que esse talvez seja o nosso maior desafio, né? Por isso que a gente precisa trabalhar tanto os colaboradores, fazer com que eles percebam e enxerguem o risco que eles estão inseridos, né? Eu acho que o engajamento e o fortalecimento de cultura de segurança, ele entra como um pilar importante, né? Para que a gente consiga ali envolver e engajar. A gente trabalha em ambientes complexos, a saúde é um ambiente complexo, né? Então a gente vem fortalecendo cada vez mais o conceito de organização de alta confiabilidade também, para que a gente respeite a operação, aprenda com os erros, né? Dê espaço para que a operação traga a oportunidade, porque se a gente fica muito distante, a gente não consegue efetivamente apoiar para que a operação consiga ali de realmente mudar um desfecho assistencial ou trazer ali a melhoria que a gente espera. Então, acho que talvez o grande ponto é se aproximar, é entender, né? É engajar, né? Eu acho que pessoas, eles são um pilar fundamental disso tudo, né? A gente precisa entender como é que os colaboradores estão nesse cenário, né? Eu sempre gosto de dizer para o time que, primeiro, que a gente precisa trabalhar com erros inéditos, né? Que a gente vai errar, a gente vai corrigir os processos, e que a gente trabalhe com erros inéditos, para que a gente tenha a oportunidade de corrigir o que a gente ainda não teve a oportunidade de corrigir previamente. E um outro ponto é assim, quem faz assistência, né, tá toda hora em vigilância contínua, né? A gente começa um plantão 7, a gente faz tudo no plantão, termina 7 da noite, a gente precisa continuar os mesmos processos no momento seguinte. Então, não é porque a gente fez ontem legal que hoje o resultado está garantido, né? Então, acho que engajamento de pessoas, envolvimento do colaborador, ter um bom trabalho de capital humano, né? O papel da liderança, da média liderança, seria importantíssimo no cenário ali de uma assistência segura, né? De que as pessoas de fato entendam o que elas estão fazendo. Eu gosto de dizer também que quem faz saúde tem uma felicidade grande, porque a gente tem um propósito claro do que a gente faz, do que a gente acorda todo dia para fazer, mas a gente precisa lembrar dos times isso todo dia, né? Porque de fato a saúde ela é um trabalho extenuante, né? Assim, uma dedicação ali há muito tempo, de muito tempo, de muito dispêndio ali energético para cada um,
né? Então, acho que se a gente também não tiver o cuidado ali com o colaborador, saúde mental do colaborador e todo esse contexto, a gente também não consegue atingir tudo que a gente precisa nesse cenário. Então, acho que Josiane foi muito feliz, assim, a gente precisa conectar essas pontas para que a gente consiga ter resultados, porque senão a gente fica aqui no âmbito corporativo, estratégico, e não desce de fato para mexer no resultado da operação, né? Então, acho que esses são os pontos aqui que eu considero muito importantes. E acho que trazendo para a prática mesmo diária ali, o que fez, no meu ponto de vista, as equipes cada vez mais se engajarem. Fez, não faz, né, no dia a dia as equipes se engajarem. Elas participarem ativamente da identificação. Então, quando a gente fala da identificação do risco lá no mapa de processos, quando ele está ali contando o que ele faz, né, para padronizar aquele processo, ver retrabalho, mas também identificar o risco, ele conta o que ele faz e gera um insight de entender que aquela ação ou que aquela prática pode ser insegura, pode gerar uma falha, pode gerar um risco. Então, quando isso fica vivo, essa participação ativa de entender o que eu faço e saber como colocar as barreiras de segurança, isso faz com que fique mais vivo no dia a dia. A gente consegue perceber aqui de um exemplo prático, né, quando a gente vai fazer um mapeamento de uma jornada muito crítica, complexa, com diversos atores aí dentro do processo, a gente percebe o quanto que a gente chama aqui de quebra de acordo, né, ou as quebras da SLA, o quanto que aumenta a notificação, mas a qualidade dessa notificação também. E aumentar, né, mas é importante porque muitas vezes estava subnotificado, então quando a gente olha para esse crescimento, mas para a qualidade desse registro e para uma tratativa efetiva posteriormente, que é a gente ir reduzindo, né? E como a doutora Nayana falou, vamos tratar problemas inéditos, porque esses aqui já são conhecidos. Então, a gente consegue também, às vezes, tratar problemas que eram recorrentes ou até mesmo crônicos, e aí traz uma visibilidade também para a equipe que aquilo é possível de ser tratado, é possível de ser resolvido, e quando ele começa a ver na ponta que os problemas são resolvidos, que essa atitude traz uma segurança, traz também resolutividade, isso vai engajando cada vez mais. E só complementando um ponto que foi trazido também, em relação à segurança, acho que um ponto da cultura de segurança, trabalhar com gerenciamento de consequências de uma forma ativa, esse colaborador se sentir seguro, né, cada um deles, para que o registro seja feito, para que a fala seja trazida, né, e que a gente possa discutir isso de maneira a resolver o problema, é algo bem importante, e isso faz com que a gente consiga abrir espaço para que outras pautas venham e a gente consiga olhar cada vez mais de maneira preventiva. Eu acho que esse ponto que a Josiane falou é muito bacana, né, a gente precisa fortalecer essa transparência, né? A gente precisa falar de cultura justa, isso precisa ser fomentado fortemente dentro das instituições, então a gente vem com essa bandeira muito forte, porque a gente sabe que tudo isso é o alicerce para que a gente consiga trazer ali qualidade e segurança para dentro das instituições, porque se a gente não cria espaço, né, Josiane, se a gente não cria ambiente seguro, as pessoas tragam lá, de fato, quais são as oportunidades que elas estão enxergando, né, se a gente não ouvir a operação, fica muito teórico e não consegue resolver ali o problema na prática, né? Eu acho que cultura justa também ter essa transparência de como é que vai ser conduzido ali o desfecho e a dos eventos e das não conformidades dentro da instituição, isso é muito importante para a gente dar transparência ali para todo esse processo. E olha que interessante, vocês falaram sobre dois pontos que estão diretamente conectados, né? Então, a gente está falando sobre pessoas, sobre o quanto a gente não consegue trabalhar uma gestão de riscos e a segurança sem as pessoas, né? E até uma curiosidade, né? A gente estava fazendo um estudo ainda preliminar, está em fase inicial, mas se instituições realmente maduras, se elas têm a percepção de cultura de segurança mais alta que instituições que são imaturas. E a gente tem visto que isso não está diretamente correlacionado. Por quê? A gente tem percebido que a gente tem estruturas corporativas ou estruturas na alta lideranças, né,
bem consolidadas, falando de estrutura de gestão, mas quando a gente chega na parte de envolvimento das pessoas, a gente ainda tem essa fragilidade, né? E eu não consigo, né, ter uma cultura consolidada sem esse olhar para as pessoas, sem conseguir envolvê-los no dia a dia, na confecção de uma matriz de risco, ou realmente em trabalhar um fluxo estruturado ali, desenhado, de ter uma cultura justa, para que a equipe saiba, né, que cada incidente ele vai ser avaliado considerando ali um fluxo que será justo, ali vai ter uma análise aí direcionada. Então, o quanto que essas pessoas impactam a segurança, isso é muito interessante. E é por isso que muitas vezes a gente até vê algumas queixas, né, de algumas diretorias, falam assim, poxa vida, Viviane, a gente trabalha, a gente tem recurso, a gente tem a equipe, a gente tem as ferramentas, como que meu resultado da pesquisa de cultura de segurança é tão ruim? Então, muitas vezes a gente não conseguiu chegar ali, né, em como envolver. Acho que foi o que vocês trouxeram de forma bem clara, como alcançar ali, de fato, essas pessoas, para que essas pessoas que estão ali no dia a dia, na prática, realmente façam a transformação da instituição. E é o que o paciente vai enxergar, né? O que o paciente enxerga? Vai enxergar esse beira-leito, né? Então, uma reflexão muito interessante, né? Olha, a gente começa de uma gestão de riscos e vai para a gestão de pessoas, né? Essa estrutura é realmente, toda essa interface é muito interessante. E aí, até como a gente fala, até para fechar, né? Porque tudo isso acaba sendo requisitos, né, de um processo de acreditação. E para muitos também a acreditação ela é um ponto final, né? Ela é um selo, ela é um quadro na parede, ela é um ponto de chegada. Muitos ainda não enxergam que o processo de acreditação realmente será um elemento que vai trabalhar aí gradualmente a maturidade, a cultura. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, a acreditação, ela vai ser incorporada, quando ela é incorporada no dia a dia, ela apoia na estruturação da governança, no fortalecimento da cultura de segurança, ela traz esse olhar de organização processual, como até nós discutimos anteriormente também, toda essa parte, né, da sustentação dos indicadores, do direcionamento dos indicadores. Então, até nós estamos aqui já próximos, né, ao fim da nossa discussão. Eu queria ouvir de vocês, e considerando toda a experiência que vocês têm com o processo de acreditação, o quanto, né, vocês enxergam que a acreditação em saúde, ela contribui para elevar o nível do desempenho institucional, para apoiar tomadas de decisões estratégicas, para agregar valor ali às entregas de cada instituição. Posso ir. Eu acho assim, Viviane, eu sempre gosto de dizer que a acreditação ela traz um modelo de gestão, né? Ela é para além de uma certificação em si. Então, ela traz um modelo de gestão, ela possibilita que, por mais que você tenha a estrutura de qualidade, que você ajuste os seus processos, é muito importante ali o trabalho da acreditação para que a gente possa enxergar mais oportunidades, ter um olhar externo dentro dos nossos processos, né? E traz ali esse tônus, né? A acreditação ela traz o tônus do dia a dia para que a gente se provoque ali na melhoria contínua dos nossos serviços, trazendo ali a visão de oportunidade e de desenvolvimento até das lideranças nesse cenário como um todo. Então, assim, eu posso falar de uma história anterior que eu vivi junto com vocês aí do QGA, onde foi feita uma transformação de uma forma estrutural importantíssima dentro de uma empresa. E a gente vem agora, na Rede Total Care também, como rede Quimento, né? Então, a gente vem trazendo ali a visão de oportunidades de como é que essa rede se comunica de uma forma melhor, trazendo eficiência e sustentabilidade para o negócio. Então, eu acho que é uma ferramenta de gestão importantíssima, né, porque nos dá ali a tranquilidade de trazer e reforçar um modelo de gestão ali muito forte, e é o tônus do dia a dia, né, é o que nos mantém ali na busca contínua ali de um compromisso
da melhoria contínua. Então, eu acho, assim, eu sou defensora ali que a gente tem que trabalhar esses processos, tem que vir alguém externo validar e provocar um outro olhar, né? Porque muitas vezes a gente fica ali com o nosso próprio olhar, então precisa alguém vir de fora também, trazer ali a visão de melhoria para os nossos serviços. Acho que trazendo nessa mesma linha de contribuição, eu acredito muito que os processos de certificação, eles vão trazer para a gente esse meio estruturante, eles vão trazer uma diretriz, um norteador, trazer as equipes, né, desde a alta gestão até a média, a operação, no entendimento de que existe um caminho a ser seguido, né, e essa estrutura a gente vai construir de uma maneira sólida, com ciclos de melhoria, mas que seja progressiva. E acho que essa participação, como eu falei antes, é fundamental para que a gente traga as equipes, né, tragam todas as pessoas para dentro do mesmo entendimento. E aí, em diversos níveis. E acho que o principal é trazer essa organização da governança, da diretriz, da estratégia, e aí como que a gente trabalha tudo isso associado à cultura, como nós falamos aqui algumas vezes hoje, e gera esses ciclos de resultado, análise de processo crítico, e gera esse aprendizado que é constante. A cada ciclo a gente se renova. Eu acredito muito que o pós-auditoria, ele sempre vem com insights muito poderosos, né? A gente sempre aprende dentro do ciclo de auditoria, a gente é provocado, estimulado a olhar de outras formas, às vezes para coisas que a gente já fazia, e trazer isso para dentro das nossas práticas, olhar para a medição, olhar para a cultura, para esse valor no dia a dia, é o que realmente faz o diferencial, é conectar a teoria com a prática e fazer isso se transformar dentro do nosso dia a dia e trazer os resultados que a gente espera e dentro de tudo que a gente planeja, né? E a gente costuma dizer que, como você falou até de exemplo no começo, não é um quadro na parede, precisa ser vivo, precisa acontecer. E se a gente fala de tudo isso, mas não fala de valor, não fala de foco genuíno nas pessoas, como a gente comentou antes, dificilmente isso se sustenta. Então, aqui dentro da nossa estrutura, a gente traz, né, toda a base do nosso pilar estratégico, do nosso mapa estratégico, com foco na estrutura das pessoas. E olhando para esse valor agregado, olhando para as pessoas dentro da nossa estrutura, como a gente consegue fazer o movimento, fazer esse motor vibrar e girar para que as coisas aconteçam da maneira mais assertiva, mais educativa, mas principalmente, acho que viva e construindo um caminho sólido com propósito. Ai, que bacana. Nossa, ficaria aqui ouvindo o dia inteiro vocês falando aqui sobre qualidade, segurança, acreditação. E olha que legal, eu já trabalho com acreditação já há muitos anos, já em torno de 13, 14 anos. E eu tenho visto uma transição assim que realmente tem me deixado muito feliz. Então, anteriormente, nós chegávamos na maioria das instituições e todo mundo já estava aquela tensão, né? Nossa, era a comemoração quando alguma área específica não era contemplada no planejamento, né? Havia uma comemoração. Hoje, nossa, quando eu deixo alguma área de fora, né? Quando a gente deixa alguma área de fora por tempo hábil ali, né? Às vezes não é o foco daquela avaliação especificamente. Nossa, vem todos os gestores assim, mas por que dessa vez minha área não foi contemplada? Porque eu tinha isso, aquilo e aquilo para discutir com vocês. Então, eu acho que essa transformação assim tem deixado a gente bem feliz. E até o Dr. Rubens, né, e isso é algo genuíno dele, que ele fala isso com a gente no dia a dia, toda vez que nos encontra aqui, que ele não quer o processo de acreditação só para que a instituição tenha um certificado. Ele realmente acredita, né? Então, ele fica muito feliz quando ele sabe que a equipe agregou valor ali à instituição específica. E eu acho que todos nós, né, nós que trabalhamos com qualidade, né, a gente tem um amor, né? A gente tem um carinho e a gente comemora cada conquista de fato. Eu aproveito aqui para agradecer muito a vocês por terem aceitado participar desse encontro. Eu aprendi muito, muito hoje aqui com essas duas profissionais brilhantes.
Eu gostaria aqui que vocês se despedissem das pessoas que estão nos acompanhando e que também desse um recado aí de como, né, as instituições ou podem iniciar um processo de qualidade ou pode impulsionar aí as suas ações que são realizadas já aí em cada instituição de saúde, né, entendendo diferentes maturidades, diferentes contextos. Então, eu agradeço, Viviane, pelo convite, agradeço a Josiane aí pela troca, né? Aprendemos muito aí juntas no dia de hoje. De mensagem, eu acho que qualidade é um elo, né, de sustentabilidade, de estratégia, né? Então, eu acho que o foco nas pessoas ele é prioritário, né? Porque senão a gente não consegue trabalhar, precisa aí ter esse foco em se aproximar da operação para que a gente consiga ter resultados sustentáveis. E como eu disse, acho que algumas vezes aqui, eu acho que qualidade vai ser um grande diferencial competitivo aí, a humanização junto desse cenário aí que a gente vem enfrentar aí pelos próximos anos. Então, não tem como a gente trabalhar com saúde sem a gente ter um foco muito importante em qualidade, né? Então, eu agradeço a oportunidade, né? E espero aí que a gente tenha agregado aí valor nessa conversa. Também gostaria de agradecer muito o convite, Viviane, doutora Nayana, pelas trocas, pelo aprendizado aqui nesse momento que estivemos juntas. E eu também acredito muito nessa mesma linha, acho que de tudo que a gente conversou aqui, um pouco do que foi dito agora na sua despedida, mas se a qualidade não gera valor e ela não traz propósito, talvez não estejamos olhando para o caminho no horizonte, né? Então, eu acredito muito que a qualidade, ela precisa fazer parte da estratégia, ela precisa estar viva no dia a dia, alinhada a risco, segurança, pessoas, a essa cultura de segurança, como nós falamos aqui anteriormente, e que isso é que traz o resultado ali das instituições, né? Para onde a gente quer olhar, para essa humanização, para a experiência do cliente, para a redução de variabilidade, para maior assertividade e qualidade dos nossos serviços. Então, essa conexão, esses pilares alinhados e a gente traduzindo isso para a nossa prática é o que faz a diferença no nosso dia a dia e, com certeza, vai ser mesmo um diferencial competitivo, como já é, mas para os próximos anos, nesse cenário, ainda mais. Muito obrigada. Olha quanta coisa nós abordamos hoje, né? Falamos sobre a qualidade aí com esse olhar estratégico, do impacto na tomada de decisão, na variabilidade do cuidado, sobre a importância, né, de ter um sistema de medição organizado e que realmente vai trazer um direcionamento para as instituições, sobre a importância, né, das comissões, comitês, dos núcleos aí, e também trazer esse olhar estratégico. Falamos sobre a importância do mapeamento de riscos, sendo ele institucional, operacional e assistencial, toda a parte do cuidado centrado, sobre a acreditação, né, e o valor da acreditação em serviços de saúde. Então, eu agradeço vocês. Eu tenho certeza que hoje essa conversa, né, essa discussão, ela só trouxe um reforço, né, que a qualidade não é um projeto paralelo, não é só uma exigência externa, mas é realmente estratégia de organizações que querem ser sustentáveis, que querem agregar valor ali aos seus clientes. Então, quando a gente consegue, né, discutir qualidade, governança, gestão de riscos, acreditação, eu tenho certeza que a gente vai ter mais resultados, que a gente vai impactar em mais segurança, mais eficiência, mais valor para o paciente. Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada, doutora Nayana, muito obrigada, Josiane, por ter agregado tanto a essa discussão, por ter nos ensinado tanto hoje, e fica aqui minha grande admiração pelo trabalho de vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada, pessoal, que sempre está aqui presente conosco. Até a próxima webinar do Hospitalar Hub.